Assisti o filme Homem com H, que conta a história do cantor Ney Matogrosso, e eu tenho ótimas impressões sobre esse filme e precisei vir fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas não se esquece de, antes de começar o vídeo, já deixar seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação que a gente tá tendo vídeo toda semana. Bom, gente, eu não tava nem sabendo desse filme, pra ser muito sincera com vocês. Eu não fico tão atenta assim quando vai sair algum filme de biografia, principalmente se não é um artista que eu acompanho tanto. Então eu realmente não sabia que esse filme ia lançar. Mas, desde a semana passada, eu entrei no meu Twitter e toda hora aparecia alguém falando desse filme, que o filme era muito bom, que a atuação estava muito boa, que o filme merecia indicações de premiação. Fiquei muito curiosa, só que eu não só fiquei curiosa, eu fiquei um pouco pensativa se eu assistiria esse filme, porque eu não vou ser hipócrita aqui de falar que sou fã do Ney Matogrosso, porque eu particularmente não sou, eu não curto muito as músicas dele. Já assisti um show dele quando teve o show do The Tal, eu assisti em casa, que passou na TV, e eu fiquei um pouquinho entediada, porque eu achei um pouquinho chato. Mas eu já vou adiantar que depois de assistir esse filme, a minha percepção sobre ele como artista mudou completamente. Então, vamos lá, porque eu tenho bastante coisa pra falar desse filme pra vocês. O filme começa literalmente do início da vida ali do Ney, quando ele é criancinha ali, tá vivendo ali com o pai, né, com a mãe, eles vivem numa vila militar. E o pai dele, gente, é extremamente grosso, é uma pessoa assim que, honestamente, desprezível, tá? Desprezível. Eu fico incomodada quando eu assisto esse tipo de personagem, porque eu fico louca de imaginar que alguém na vida real realmente tem esse tipo de atitude, de literalmente torturar o filho dele ali desde muito pequenininho. Mas então vai acontecendo ali a história dele pequeno, e desde criança ele era uma criança diferente, ele tinha ali um interesse diferente, essa coisa de já se interessar por arte, por bichos, já encantava ele desde muito novinho, e a gente vê essa trajetória dele sendo construída ali ano a ano, né, passo a passo. Mas eu confesso que teve uma coisa que eu realmente não esperava. Eu não fazia ideia que ele tinha entrado ali pra vida militar também, da mesma maneira que o pai dele também era militar. Claro que diferente do pai dele, ele entra ali pra aeronáutica, né, e vive aqueles anos ali, aquele momento, porque ele sai de casa, então ele vai virar ali militar pra poder ter onde morar, pra poder ter um lugar pra ficar. Mas eu realmente não esperava que ele tinha passado por essa rigidez toda, sabendo o artista super diferentão que ele é, assim, sabe? Nunca passaria pela minha cabeça que ele já tinha passado pela aeronáutica, né? Já tinha tido essa vida de militar, mas eu achei muito interessante de como eles mostraram isso, né? Eu vou falar aqui nesse vídeo também um pouco sobre as atuações e tal, que eu sempre gosto de falar pra vocês, mas por enquanto vamos nos ater apenas à história, o que eu fui achando da história. E aí teve uma coisa que eu achei um pouco curiosa, que ele não estourou assim como um artista muito famoso, muito novinho, né? Igual muitos dessa geração começavam a carreira muito novos ali, tipo, fez 20 anos e tá assim começando a ser estourado. Ele foi de fato ter sucesso quando ele já era adulto, né? Ele já tinha o talento, ele já tinha a voz, participou de coral, foram descobrindo meio que a voz dele aos poucos até ele encontrar aquela amiga dele que levou ele para os outros dois amigos ali. Eles formaram a banda, né? Que fez um sucesso absurdo, né? A banda Secos e Molhados, que eu já tinha escutado falar bastante, mas mais uma vez, eu não sabia como que tinha sido formado, como que tudo tinha sido feito ali. E achei interessante ser uma coisa meio espontânea. E sobre a banda, eu achei ele de cara já extremamente ousado. Quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, isso não vai dar certo, não tinha como dar certo. A personalidade dele e dos outros dois era muito diferente. A performance, o nível de que ele se entregava ali, que se entrega até hoje para as performances dele, né, das apresentações, é muito diferente, é muito diferente. Os outros dois eram muito, assim, certinhos. Então, pra mim, ficou meio óbvio que em algum momento aquilo não ia dar certo. Eu vou confessar mais uma coisa aqui pra vocês, que eu não fui investigar se tudo que tá ali é extremamente verídico, mas eu imagino que uma boa parte seja assim, tá? Pelo que eu vi as pessoas falando, é bem parecido com a vida real. Então, como eu falei, mas mesmo que não fosse, né, imagino que de fato essas divergências de posicionamento, de maneira artística, maneira de você se expressar artisticamente nunca ia funcionar, porque eles eram extremamente diferentes e a gente vê isso, assim, muito claramente. E eu acho que, pela época em que eles estavam fazendo sucesso, a gente parar pra analisar ali as datas, foi aquele período em que tava rolando a ditadura militar,
Então, eles terem a coragem, principalmente o Ney ter a coragem de fazer o que ele fazia, gente, eu fiquei impressionada, porque todos nós sabemos, né, que foi um período extremamente rígido, que muitas coisas não podiam, tudo era muito podado, e ele era, assim, afrontoso, né? Inclusive aquela cena em que ele vai fazer um show em alguma cidade do Nordeste, não vou lembrar exatamente o nome da cidade agora, e aí chegam ali uns caras, né, sérios, tentando censurar ele, e ele literalmente recebe as pessoas sem roupa nenhuma no camarim dele e tem uma conversa super séria ali sobre um momento específico da performance dele ali, que é bem explícito, né, digamos assim, que eles estão tentando cortar, e ele ali sentado assim, conversando sem roupa nenhuma. Eu achei, assim, extremamente ousado. Dei muita risada dessa cena, porque, tipo assim, eles quiseram censurar ele, mas eu falo, vocês vão me censurar? Pois então, vou fazer vocês se constrangerem também, porque assim, né, o que a gente pode fazer aqui? É o meu jeito, vocês vão ter que me aguentar pelo menos um pouco. Quer conversar comigo, vai conversar nos meus termos. Então, eu achei essa cena muito engraçada. E assim, realmente, gente, ele é, de fato, extremamente ousado pra época em que ele tava fazendo sucesso. Isso é, assim, incontestável, tá? Não dá pra falar nada sobre, porque é um fato. Sempre foi à frente do tempo dele nisso, mas especificamente nessa época em que ele bombou, em que a banda explodiu e aí logo depois ele já foi pra carreira solo, cara, não tenho o que falar, gente. Era muito à frente do tempo mesmo. Se a gente realmente parar pra analisar tudo que estava acontecendo naquela época, seria bem pouco provável de outra pessoa conseguir, assim, a pessoa tinha que ter muito culhão pra poder sustentar uma personalidade toda dessa naquela época. E é uma coisa que eu acho que muitas pessoas foram pegas de surpresa pelo que eu vi pela internet, é do namoro dele com o Cazuza. Gente, eu tenho 26 anos. Quando tudo isso aconteceu, eu não era nem planejada ainda de nascer, então eu não sabia de fato dessas coisas. E assim, eu sabia de algumas coisas da vida do Cazuza, eu sabia que ele morreu por conta de AIDS e tudo mais, que ele era meio playboyzinho, mas eu não sabia, a gente nunca passou pela minha cabeça que ele e o Ney Matogrosso tiveram um relacionamento de alguns meses ali, e isso é mostrado no filme de uma maneira muito legal, muito interessante. A gente vê um lado de Cazuza bem assim, playboy, que dava muito trabalho, e o Ney já era mais velho, então ele já estava ele continuava muito irreverente, muito à frente do seu tempo, sabe? Muito. Só que ele já estava um pouco mais velho, então ele já tinha um pouquinho mais de consciência, dá pra entender essa evolução do personagem durante o filme. Pra mim ficou muito clara de que ele era muito assim, no início ali, meio porra louca mesmo, sabe? E pegava todo mundo e fazia tudo com todo mundo. Mas você vai vendo que conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando uma certa maturidade. Quando ele tem esse relacionamento com o Cazuza, dava a sensação de que ele queria de fato ter um relacionamento com ele. Pelo menos foi o que me passou, tá? Essa é totalmente a minha interpretação. De que ele queria realmente ter um relacionamento ali, os dois, mas que não ia pra frente, assim, porque o Cazuza era um moleque, ele era muito novo, ele não tinha muita responsabilidade na época. Era um menininho playboy que usava droga pra caramba, que fazia tudo que queria. Então, assim, era muito difícil manter um relacionamento. E eu achei extremamente interessante de acompanhar essa trajetória dos dois, mesmo que tenha sido uma trajetória curta, né? Mas a gente vê que mesmo que o relacionamento amoroso dos dois tenha durado pouco tempo, o relacionamento de proximidade dos dois dá a entender que foi até o fim. O Ney tava junto com ele, né? Ele produziu um dos últimos shows do Cazuza. Depois eu fui tirar essa dúvida com meu pai, porque meu pai acompanhava já na época. E ele falou que realmente foi um dos últimos shows do Cazuza, e que foi o Ney que produziu, que tava lá com ele na época. Então, isso é bem real, né, da forma que aconteceu. Eles permaneceram juntos por muito tempo. E daí a gente pode entrar num tópico interessante que foi abordado nesse filme, que é a AIDS, né, que foi ali descoberta ali por volta dos anos 80 e que foi extremamente devastadora, né, era uma doença, assim, que hoje em dia ela é extremamente controlável, existem medicações, existem exames e testes que você pode fazer para você se prevenir, para você se cuidar. Mas naquela época eles nem sabiam o que era a doença. E dá pra ver claramente no filme o quanto isso é uma coisa que foi sorrateira e que foi pegando uma pessoa atrás da outra a partir do momento que surgiu, assim, muito rápido. Foi a parte mais tensa do filme, foi a parte mais densa, é uma parte mais dramática, porque o Ney começa a perder as pessoas à volta dele e ele
magicamente tá imune. Ele não pegou a doença em momento nenhum. Pensando nessa época que todo mundo pegava todo mundo, né, que era todo mundo muito livre, assim, o Ney não ter pegado essa doença, gente, eu considero um verdadeiro milagre, tá? Eu considero um milagre real, assim, as pessoas muito próximas dele, né, foram falecendo. Ele perdeu o Cazuza, perdeu o melhor amigo, né, que trabalhava com ele desde que ele começou ali a carreira dele na música, e também o marido dele, namorado dele ali, com quem ele viveu por alguns anos, né? E que o Ney fez tudo até o fim da vida dele para que ele ficasse bem, tentou de todas as maneiras ali, com muitos recursos, para fazer com que ele, esse namorado, barra marido dele, ficasse bem, e ainda assim não foi possível, né? Então imagina, você tá no auge da sua carreira, você tava vivendo finalmente feliz com uma pessoa, com amigos, e simplesmente as pessoas à sua volta, elas vão morrendo, as pessoas vão te deixando, né? Inclusive, tem uma cena do filme que eu achei muito simbólica, que é o momento em que isso tá acontecendo, e que essa doença tá, né, começando a se espalhar, enfim. A gente tem uma cena de que o Ney tá dormindo ali do lado desse namorado dele e uma cobra entra no quarto, né? Com esse simbolismo ali de um perigo. Eu interpreto assim, pelo menos. Entra aquela cobra e passa pelo Ney, e ele pega a cobra, tipo, faz carinho e coloca ela ali dentro daquela banheira, né? Onde supostamente era pra ela ficar. E eu interpretei aquilo justamente o fato de ele estava, tipo, brincando com o perigo, sabe? Porque o perigo estava em torno dele o tempo todo. A cobra passa por ele inteiro. Ele estava próximo dos amigos dele o tempo inteiro. O marido barra namorado dele pegou a doença e ele não. Então ele chega até a ficar bravo, né? Quando ele pega o resultado dele, vê que não deu nada. Mas ele literalmente foi um milagre, gente. Não tem outra palavra pra falar isso, mas não deixa de ser extremamente triste o que ele passou. Eu não consigo imaginar o que era naquela época viver vendo seus amigos morrendo o tempo todo e sem você conseguir fazer nada. Mas imagino que pra época deva ter sido uma das coisas mais devastadoras, assim, que deve ter mudado bastante a cabeça do Ney, porque a gente vê que logo depois disso, a personalidade dele, que eu falei pra vocês que já tava amadurecendo, ela fica ainda mais madura, né? Ele fica ainda mais maduro ali. Dá a sensação de que ele fica de uma maneira mais sólida na sua carreira, na sua vida, e vai seguindo, mas querendo ou não, dá pra ver que sempre uma pessoa que passa por um tipo de trauma tão grande desse vai ficar com marcas e cicatrizes pro resto da vida, né? Então dá pra ver que é uma coisa que claramente ficou marcado na vida dele. Agora, falando de um dos pontos mais polêmicos desse filme, é o fato de terem muitas cenas íntimas, muitas cenas explícitas, né? Eu vi que algumas pessoas não estão gostando muito, as pessoas um pouquinho mais conservadoras não estão gostando muito, fala que não gosta de filme que tem muitas cenas assim. Eu particularmente não me importo, tá? Eu acho que é uma realidade, sabe? Eram pessoas livres fazem isso, ou pessoas até que se relacionam fazem isso também. Eu não entendo por que tem tanto tabu em volta disso. E eu imagino, né, tenho aqui na minha cabeça que algumas pessoas não estão gostando disso por algum motivo específico, por serem cenas de homens com outros homens. Então a gente sabe muito bem o que isso é, uma coisa meio velada, falar assim, ai, porque não gosto, cena muito explícita. Mas se não fossem dois homens, estaria gostando sim, que a gente sabe. Então, né, dando uma militada aqui de leves, mas pra mim, tá, gente, não foi uma coisa que me incomodou. Eu não gosto quando tem filmes assim, que são cenas jogadas, tipo assim, não tinha necessidade de estar mostrando isso, aí mostra. Mas não, todas as cenas que estão mostrando isso são cenas que existiu uma construção para aquela cena estar sendo daquele jeito, explícita daquele jeito, para aquele momento de intimidade estar acontecendo. Existiu uma explicação, existia um contexto. Então as cenas não foram jogadas, e eu vou ser muito sincera, foram cenas muito bem feitas, tá? Muito bem feitas, que não tem o que falar. Se você olhar aquilo ali, você vai falar, caraca, esses atores são impecáveis, porque as cenas ficaram maravilhosas. Mas já deixo o aviso aqui, caso você não tenha visto o filme ainda e você está assistindo esse vídeo, tem cenas bem explícitas. É uma boa quantidade de cena explícita, mas assim, pra mim, não tira o foco principal do que é o filme, que é contar a história do Ney, sabe? Eu acho que se fosse uma coisa mentirosa, se fosse uma coisa que não fosse verdade, o próprio Ney não teria aprovado, porque pelo que eu soube, ele estava bem a par de tudo o que estava acontecendo nessa produção desse filme. Então, ele aprovou isso, sabe? Então ele sabe que aquilo ali representa a história dele. E se a história dele foi essa, de que ele se envolveu com várias pessoas, que ele amou muitas pessoas, que ele viveu isso de verdade, cara, nada mais justo do que mostrar, sabe? Então
Enfim, pra mim, achei lindo, achei maravilhoso, eu gostei demais. Eu achei que fez todo sentido ser do jeito que foi. E bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho das atuações, mas eu quero falar especificamente da atuação do ator que fez o Ney, né? Que é o Jesuíta Barbosa. Eu adoro esse ator. Fui assistir, inclusive, quando eu vi que era ele que tinha interpretado, porque eu gosto muito dele. Eu acho ele um ator excelente. E nesse filme, gente, entreguem o Oscar pra ele, entreguem, sei lá, qualquer prêmio que tiver, um Globo de Ouro, um Emmy, sei lá. Entreguem algum prêmio pra ele, porque ficou uma atuação tão perfeita, que, gente, eu não sei, não tenho o que reclamar. Todos os trejeitos, a maneira de falar, a maneira de fazer as interpretações das músicas ali, dos shows, porque às vezes fica um pouco fake. A gente sabe que uma pessoa tentando ser outra. Não, eu não tô falando, tipo, de um ator interpretando um personagem qualquer, mas não, interpretando uma outra pessoa viva mesmo, dando vida ali, precisa de muito trabalho para que não fique fake, para que não fique forçado. E honestamente, o Jesuíta, ele entregou tudo nessa atuação. O ator que interpretou o Cazuza também gostei bastante, os amigos ali do Ney. Para mim, todos os atores, assim, foram muito bem selecionados. Tudo foi muito bem feito, assim, gente, tô impressionada com a produção desse filme, porque a gente sabe que muitas vezes filmes brasileiros tendem a não ter tanto recurso, então às vezes falta um pouquinho por falta de investimento. E para mim, não faltou nada, tá? Especificamente nas atuações, então eles foram muito bem preparados. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Jesuíta seja indicado para alguma coisa, que esse filme seja indicado para alguma coisa, porque vale demais. E as minhas considerações finais, eu acho que deu para vocês perceberem por esse vídeo que eu gostei muito desse filme. Para mim, ele foi uma grande surpresa, assim, foi um grande presente que eu não estava esperando. É um filme que eu assisti já há alguns dias e ele não sai da minha cabeça. Eu fico lembrando das cenas, fico lembrando de detalhes assim, e eu fico, cara, que filme bom. Que filme bom. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme que grudava assim na minha cabeça, sabe? E esse filme ficou e eu fiquei muito feliz por ser um filme brasileiro. Eu tô amando ver que nesses últimos, sei lá, 2 anos, a gente tem começado a investir um pouco mais no cinema um pouco mais sério, que a gente já tem outros filmes antigos que são maravilhosos. Então eu tô muito feliz de ver o cinema brasileiro ganhando força, sabe? Com histórias muito boas. E não só com a parte da comédia, que sim, é muito legal, mas eu sinto que tem muita coisa mais importante, mais legal de se produzir, sabe? Eu fico muito feliz de ver que o cinema brasileiro tá voltando a ter força, a trazer histórias importantes e com produções muito bem feitas, com atores muito bons, com tudo muito bem encaixadinho, assim, pra ser digno de prêmios, pra ser digno de todo mundo tá falando, sabe? Eu vi que o filme foi pro cinema, mas ele já tá na Netflix. Pra muitas pessoas isso pode ser que não seja uma boa estratégia, mas no meu ponto de vista, eu acho que é muito válido, porque, como eu falei pra vocês, eu não sabia que o filme tinha sido lançado e entrei na Netflix e assisti. Então, pode ser que não tenha tanta bilheteria, né, e tudo mais, mas eu imagino que vai ser um filme que vai ter uma grande repercussão, sim, porque já tá tendo, tem umas 2 semanas, ou nem isso que lançou, e já tá dando muito o que falar, e eu espero que continue, porque merece demais. É um filme que foi muito bem feito, e ele merece todas as qualificações, ele merece todas as menções, tudo que puder sobre esse filme, para os atores, para os diretores, para tudo, porque foi um filme muito bem feito. É um filme que você vê que ele foi feito com cuidado, ele foi feito com carinho, com atenção nos detalhes, sabe? Para que ele ficasse um filme de uma biografia, mas que não ficasse cansativo, que não ficasse chato, ou que não ficasse muito fantasioso, sabe? E que eu acho que o principal de tudo, assim, que manteve a essência da pessoa que tá sendo homenageada ali com aquela história, sabe? Acredito que o Ney tá muito feliz, ele aparece até no final do filme também, então eu acredito que ele tá muito feliz com essa repercussão, vendo que a história dele tá chegando pra essa nova geração. Como eu disse pra vocês, eu não sou uma pessoa que sou fã dele, mas esse filme fez mudar minha percepção sobre o artista, admirar mais sobre a história dele, a vida dele. Acho isso muito importante também, sabe? E é mais uma vez, eu espero que o cinema brasileiro faça cada vez mais isso, assim, sabe? Enfim, eu tô só me alongando aqui pra falar pra vocês que eu gostei demais desse filme. Eu recomendo muito, muito, muito. Pra mim ele é um 5 estrelas. Ele vale muito a pena ser assistido. Tira um tempinho, não assiste com mãe, com pai ou alguma pessoa que possa ficar constrangida com você por conta das cenas explícitas, mas é um filme que vale muito a pena. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.